Muito boa noite a você que está na companhia da Canção Nova. Estamos aqui no Além da Notícia nesta quinta-feira, abraçando você de tantas partes do Brasil. Obrigado à nossa imensa família Canção Nova, que sempre nos recebe em casa agora. Você também de outros países que nos acompanha pelos diversos meios. Nós estamos imensamente felizes, porque é dezembro chegou. E queremos aqui no nosso programa também fazer hoje um trabalho de leitura, análise de tudo que vivemos neste 2020. O nosso programa de hoje se propõe a fazer uma retrospectiva na área da saúde, pandemia, na área política, o que aconteceu de importante e de relevante no nosso país neste ano, também na área econômica, e vamos dar um destaque também à atuação da igreja, a tudo aquilo que a igreja precisou se refazer, se reinventar e como a igreja, mesmo assim, esteve sempre ao lado do nosso povo. Portanto, é o objetivo deste Além da Notícia de hoje, uma retrospectiva do ano. E já para começar, a gente vai ter também a contribuição no programa de hoje dos nossos repórteres da TV Canção Nova aqui em Brasília. Para começar, quero anunciar nossos convidados da noite de hoje. O primeiro de todos que estará conosco já é o Dr. Álvaro Galvão, médico cirurgião vascular de Rondônia, que tornou-se um especialista nas questões de Covid ao longo deste ano. Vamos ter também a participação do Paulo Kremer, cientista político, mestre e doutor em ciências políticas. Vamos ter ainda a presença do César Bergo, que é presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Distrito Federal, e ainda o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, também fazendo uma análise sobre o ano para a igreja. Para começar, eu já quero receber a nossa primeira convidada, a repórter Camila Castro, que já nos faz agora uma análise sobre a questão da saúde neste ano. Um ano diferente, que começou como ninguém imaginava. Máscaras, álcool gel, distanciamento social. E muita gente perdeu a vida nessa batalha que ainda não terminou. 26 de fevereiro de 2020. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil é registrado. Um homem assintomático recém-chegado da Itália testa positivo. 13 dias depois, o país tem 25 pessoas contaminadas. A partir daí, os números não pararam mais de crescer. Em março, a Organização Mundial da Saúde decreta a pandemia do novo coronavírus. Brasília foi a primeira capital do país a decretar medidas de distanciamento social e fechar escolas e comércio. Uma semana depois, São Paulo adota a quarentena. Em seguida, o Rio de Janeiro paralisa os serviços considerados não essenciais. Ainda em março, acontece a primeira morte no Brasil por causa da Covid-19. Em menos de 4 meses, em junho, o Brasil já tinha mais de 50 mil óbitos. Em agosto, ultrapassamos a marca dos 100 mil. A crise na saúde refletiu em decisões sérias no governo federal. O então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pede demissão no dia 17 de abril. O oncologista e empresário Nelson Taixa assume a pasta, mas antes de completar um mês à frente do Ministério da Saúde, também escolhe sair. O general Eduardo Pazuello assume o cargo. Enquanto a troca de ministros da Saúde acontecia, comércios permaneciam fechados e muitos funcionários eram demitidos. Mais de 700 mil pessoas perderam emprego em apenas uma semana no país, segundo dados do IBGE. Hospitais sobrecarregados, falta de UTIs para receber pessoas infectadas com coronavírus e profissionais da saúde adoecendo. Um caos que se instalou e pegou todo mundo despreparado. Dezembro chegou e já são mais de 176 mil mortes. Mais de 6 milhões de pessoas já foram infectadas no Brasil até o momento e mais de 5 milhões recuperados. A doença desafia até mesmo os médicos. Quando alguém é contaminado, passa por um período de recuperação que dura no mínimo 15 dias. Ainda não se sabe ao certo o tempo que alguém recuperado fica imune ao vírus. Sabemos que muitas pessoas passaram pela Covid-19 e conseguiram
ter a imunidade adaptada, estão protegidas hoje por anticorpos. Vários estudos estão tentando descobrir quanto tempo dura essa imunidade. O mais importante é que se deve continuar a se proteger e proteger aquelas pessoas que pertencem ao grupo de risco. Aos poucos, as atividades foram retornando. A flexibilização veio junto com muitas regras sanitárias. Mas muitos protocolos foram descumpridos, como, por exemplo, as aglomerações. E agora já se fala numa possível segunda onda de contaminação aqui no Brasil, como está acontecendo na Europa. Não se sabe quando tudo isso vai acabar. A esperança está na vacina. 3 estão em fase de teste no Brasil. Na semana passada, o Senado aprovou a medida provisória que destina quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina de Oxford contra o coronavírus. A expectativa do Ministério da Saúde é de que 15 milhões de doses sejam distribuídas entre janeiro e fevereiro. Enquanto isso, nós seguimos confiantes de que a pandemia vai passar em breve. Obrigado, Camila. E já quero agora chamar o nosso primeiro convidado desta noite, Dr. Álvaro Galvão. É um prazer recebê-lo aqui e, sobretudo, receber agora essa análise que o senhor vai nos ajudar a fazer sobre o ano da pandemia em nosso país, as questões de saúde. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Dr. Álvaro. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os telespectadores da Canção Nova. É um momento interessante para nós falarmos sobre esse contexto do que foi a pandemia e de o que ainda será esses novos tempos. Pois bem, a pandemia trouxe conhecimentos, trouxe novas necessidades, novas perspectivas, mudamos o nosso comportamento, deixamos de nos cumprimentar de forma afável, descobrimos que podemos nos encontrar com as pessoas através do contato digital, mudamos muito os nossos hábitos. Infelizmente, tivemos as situações negativas. Eu acredito que tudo o que aconteceu no Brasil foi num segundo momento e depois do que já tinha acontecido na Europa, principalmente Itália, Espanha, que foram os lugares que tiveram os maiores índices da doença, assim como também nos Estados Unidos, nós tivemos essas informações depois, nós tivemos a ação da doença depois desses locais. O que fez com que nós tivéssemos, dentro do nosso país e da nossa região norte especificamente, a possibilidade de nos prepararmos de maneira melhor. Uma das maneiras que nós preparamos de uma forma adequada foi a instituição do tratamento precoce. Quando a Itália estava com a doença, quando a Espanha estava com a doença, e lá começaram os tratamentos com o uso do protocolo, fazendo com que o tratamento precoce mudasse o perfil e o caminho da doença, isso fez com que vários locais dentro do Brasil, isso não é uma unanimidade, mas muitas prefeituras adotaram o protocolo e tiveram a oportunidade de mudar o perfil da doença, fazendo com que menos pessoas evoluíssem para problemas mais graves. Da mesma maneira em que o protocolo entrou, nós tivemos a oportunidade de nos prepararmos com as medicações, nos prepararmos com os hospitais, preparar os profissionais, preparar a equipe. Doutor Álvaro, eu aproveito para dizer que realmente o tratamento precoce foi um dos grandes achados que a medicina brasileira, unida a outras partes do mundo, teve nessa pandemia e que ajudou demais realmente. Mas o que a gente aprendeu mais? O que os médicos aprenderam mais com essa doença? E também as questões das perdas, como é que a medicina olha para isto? A doença, ela trouxe consigo um malefício muito grande, perda de pessoas jovens, perdemos indivíduos importantes na fase de trabalho. Isso, infelizmente, é associado a uma alteração dos grupos de risco, como obesidade, hipertensão, diabetes, alterações imunológicas. Aprendemos que essa doença não é só uma infecção viral, um vírus que age diferente, de uma maneira anormal e incomum para aquilo que a gente aprendeu com os outros vírus. Não é uma doença em que simplesmente a gente mata o vírus e está resolvido o problema. É uma doença de ordem imunológica. O vírus é apenas o efeito que desencadeia todas as alterações imunes. Então, nós tivemos que voltar um pouco a fita, aprendermos a tratar a imunologia, a tratar todas as consequências da doença, para que nós tivéssemos uma nova forma de
sobreviver perante toda essa patologia. Desta maneira, a gente conseguiu mudar o perfil da doença, mas tivemos que nos restringir. Houve grandes perdas também do ponto de vista da sociedade. As escolas ficaram fechadas, as crianças tiveram que mudar o comportamento. A gente sabe que verdadeiramente a escola não tem só o efeito de entregar o conteúdo para a criança, e sim a educação do convívio, a educação das rotinas, a educação do estudar, a boa conversa com o professor, a orientação no sentido educacional como indivíduo dentro da sociedade. Então, essa perda, ela vai ter significados ao longo do tempo. O próximo ano será um ano difícil também, porque nós teremos que fazer um resgate desses valores, retroagir em muitos valores sociais que não foram passados para as crianças e que advêm da escola também, do professor, dos coordenadores, dos orientadores. Coube aos pais uma mudança de comportamento, onde os pais, que apenas eram mantenedores ou que tinham uma educação diferente, tiveram que assumir o papel de professor também. Então, eu também sou pai, tenho 2 filhos, mudei o meu comportamento, sentei muito mais vezes com meus filhos, usei muito mais o caminho da orientação da família do que eu vinha usando anteriormente, porque também dividia essa responsabilidade com as escolas. E o que fez com que a gente mudasse todo o nosso perfil, o nosso entendimento para a educação dessas crianças. Eu acredito que o conhecimento trazido, ele foi diferente. Não é possível a gente traduzir como tenha sido menor o conhecimento, mas ele foi diferente. Para a sociedade médica, houve um avanço muito grande, substancial. Todos nós, profissionais da saúde, nos sentimos obrigados a estudar mais, a buscar com afinco o conhecimento, porque todo paciente, em qualquer área médica, estava se questionando sobre como tratar do vírus, e foi importante que cada profissional aprendeu a lidar com os exames, a fazer diagnóstico, a interpretar a doença, e não ser mais apenas um especialista focado. Eu gostaria de saber do senhor, doutor Álvaro, quais serão as consequências dessa pandemia aos olhos da medicina? O que o senhor pode nos dizer? Eu acredito que as consequências da pandemia foi uma reeducação global que nós tivemos. Apesar de termos tido perdas de vidas, se a gente somarmos a quantidade de vidas que perdemos no ano de 2018, 2019, 2020, não houve tanta diferença. Muitas vidas seriam perdidas por outras patologias, por acidentes, por problemas cardíacos. As diferenças não foram tão grandes, mas foi significativo algo que sempre chamou a atenção, por ser uma doença com transmissibilidade grande, de retirar essas pessoas da sociedade, de criar os níveis de afastamento, de isolamento, mudança de comportamento. Então, nós tivemos verdadeiramente novos conhecimentos a partir de novas mudanças obrigatórias. Mas eu acredito que a gente sempre deve usar todo o sofrimento para gerar um conhecimento e um aprendizado. E o balanço geral que eu faço disso tudo é que nós devemos sair desta pandemia. E eu acredito que isso vai demorar ainda mais alguns meses, provavelmente os 6 meses, até nós termos uma vacina solidificada. E esse conhecimento, ele deverá ser positivo, porque nós estamos nos preparando para outras possíveis pandemias, estamos nos preparando para outros possíveis problemas, mudamos os nossos hábitos de higiene, os nossos hábitos de conexão com a sociedade. Então, vamos aproveitar isso de uma maneira positiva. Temos o nosso sofrimento? Sim, mas aprendamos a lidar com esse sofrimento e traduzir em alguma forma de conhecimento para que não venhamos a sofrer no futuro. O meu recado é para que a gente seja bastante coerente, saiba se cuidar, ainda precisamos nos conter, porque não terminou a doença. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, Ronaldo, e trazer um pouco mais de informações que a gente também vai aprendendo. Na verdade, todo dia estamos aprendendo muito, mas ter vocês como parceiros para a gente poder traduzir um pouco daquilo que acontece na ciência e levar o conhecimento de todos é muito bom. Fica aqui o meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Álvaro Galvão. Foi um prazer tê-lo conosco aqui nesta noite, trazendo essa visão da ciência ao longo deste ano de 2020. E agora, já quero chamar o Otávio Martins, nosso repórter, que vai nos fazer uma introdução sobre a política neste ano de 2020.
A virada do ano de 2019 para 2020 foi cercada de expectativa na política brasileira. A recuperação econômica, que caminhava, e a recém-aprovada reforma da Previdência trouxeram um ânimo novo ao Congresso Nacional e ao mercado, que esperavam um ano de aprovação de mais reformas no Brasil. A pauta de Câmara, Senado e do governo tornaram-se uma. O Congresso Nacional se debruçou, de uma certa forma, exclusivamente no debate sobre a pandemia e sobre os projetos de lei destinados a combater os efeitos econômicos, sociais da pandemia. Reforma administrativa, tributária, um novo pacto federativo, marcos legais que destravariam a economia brasileira foram ficando para trás, enquanto o orçamento de guerra, auxílios emergenciais, programas de manutenção de emprego e renda, de sustentação de empresas, projetos que mantinham o país em meio à crise, tornaram-se prioridade total. Os problemas já eram muitos. Àquela altura, o Brasil já estava mergulhado em uma crise de saúde sem precedentes e teria que se preocupar com problemas causados por desentendimentos dentro do governo. A acusação de Sérgio Moro de que o presidente tentava interferir na Polícia Federal caiu como uma bomba no Planalto. O presidente negou as acusações de Moro. Sérgio Moro disse que as evidências de que o presidente Bolsonaro queria interferir na PF estariam no vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. O embate agora se daria entre judiciário e executivo, com ordens e debates sobre a liberação do vídeo e desdobramentos da investigação. Com a publicação do vídeo, crises em outros ministérios também tomaram um precioso tempo do governo, além dos problemas causados pela Covid-19. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, o Congresso conseguiu aprovar alguns projetos relevantes: o Marco Legal do Saneamento, o novo Marco Legal do Gás, a independência do Banco Central, o novo Fundeb, o projeto de incentivo à cabotagem. Mas as reformas ainda são um grande objetivo e devem ficar para o ano que vem. Para 2021, a expectativa também é grande. Mesmo com as incertezas ainda causadas pela pandemia, a troca de comando no Congresso Nacional pode imprimir um ritmo que interessa ao governo e ajudar na aprovação de projetos que ficaram parados durante este ano. Muito obrigado, Otávio, por essa visão geral que você nos trouxe do ano na política. E agora, quero chamar o nosso convidado da noite para fazer as análises diversas dos vários temas aqui que já foram apresentados. Auxílio emergencial, as disputas, o que esperar agora do Congresso Nacional, essas coisas todas. Bom, Paulo Kramer, é com você. A pandemia, né, esse caráter inédito, né, dela para a história do Brasil e para a história de toda a humanidade, né, também deixou sua marca na política. Eu costumo dizer que é um fato de origem sanitária, né? Quer dizer, é um fato aí ligado à saúde, né? Mas com profundas consequências sociais, econômicas e, portanto, políticas também, né? Acho que todos os atores políticos relevantes giraram em torno da pandemia. Você veja, por exemplo, o governo do presidente Bolsonaro. Ele tinha terminado, né, quer dizer, 2019, com a clara intenção de dar uma turbinada na passagem das reformas pelo Congresso Nacional. Ocorre que, com a necessidade premente de recursos para combater a pandemia, quer no nível da União, quer no nível dos estados, quer no nível dos municípios, né, esse objetivo teve que ser deixado um pouco de lado. Ele não foi totalmente esquecido, não pode ser, né? Mas ele cedeu lugar a uma prioridade muito maior, neste momento, que é salvar as vidas das pessoas, né? Então, isso aí determinou toda uma nova onda de gastos públicos que não estavam previstos. Teve que se fazer uma espécie de um orçamento paralelo, né, que os políticos chamaram de orçamento de guerra, para poder acomodar essas despesas imprevistas com a pandemia. Então, hoje o que a gente está prevendo é o seguinte, que a pauta de reformas, inclusive a reforma tributária, que é uma reforma importante, e a reforma fiscal, tanto a reforma da emergência fiscal, quanto a do Pacto Federativo, que é uma reforma fiscal mais permanente, mais no longo prazo, tudo isso vai ficar para o ano que vem, mais precisamente para fevereiro do ano que vem, depois que ficarem decididas as presidências da Câmara e do Senado, já que, recentemente,
o Supremo Tribunal Federal, por uma maioria apertada, né, de 6-5, deliberou que não pode haver recondução nem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nem do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, dentro desta mesma legislatura, pelo menos. Ô Paulo, a gente teve um ano que é inegável, a gente viu uma disputa muito grande entre Congresso Nacional, Palácio do Planalto, a necessidade das decisões imediatas para se conter essa devastação que a pandemia causou. Como é que você observa essa disputa que houve, mas as decisões que foram tomadas até certa medida bastante céleres, não é? O Congresso Nacional, ele continua, como ele já estava dando mostras no ano passado, sobretudo no final do ano passado, é um Congresso cuja elite parlamentar, quer dizer, aqueles líderes partidários, presidentes das casas, né, enfim, as figuras mais importantes que fazem a pauta de votações, né, que formatam a agenda de decisões. Essa elite parlamentar, desde o ano passado, já dava mostras de que é uma elite parlamentar reformista, não necessariamente porque ame as reformas, mas porque sabe que não há alternativa a essas reformas fiscais, a essas reformas que ajudem a colocar, como eu falei, as contas públicas em dia e fazer o país gastar menos do que arrecada, ou pelo menos empatar, que hoje está gastando mais do que arrecada, né? Então, assim, com todos os problemas, além de votar questões urgentes ligadas à pandemia, à liberação de créditos, o orçamento de guerra, né, os auxílios, o Congresso também foi capaz de votar reformas importantes, né, reformas microeconômicas, mas que contribuem para esse equilíbrio, esse ajuste macro do fiscal, como, por exemplo, eu vou citar duas recentes. A nova lei de recuperação judicial de empresas, né, quer dizer, a nova lei de falências, e também o novo marco do saneamento básico. Então, mostra que é um Congresso que está antenado na necessidade de reformar, porque, acima de tudo, o Congresso, que não goza, a gente sabe, né, lá de muita simpatia, né, não tem uma boa avaliação por parte da população, essa elite parlamentar não quer ficar com a responsabilidade ou arcar sozinha com a responsabilidade, né, do aprofundamento e da eternização da recessão. À medida que o auxílio foi sendo pago para as pessoas físicas, e também algumas linhas de crédito emergenciais e renúncias fiscais foram feitas para acomodar também as pessoas jurídicas, né, sobretudo os pequenos e microempresários que sofrem historicamente no Brasil com um crônico problema de falta de capital de giro para investimento, etc. Então, isso aí acabou beneficiando a popularidade do presidente Bolsonaro, a ajuda ao cidadão durante a pandemia. E também os cuidados que muitos prefeitos, muitas administrações municipais tiveram nesse momento difícil, isso ajudou, de um lado, a manter relativamente alta a popularidade do presidente Bolsonaro. E, de outro lado, premiou com reeleição, não é, aqueles prefeitos, aqueles administradores municipais que foram vistos pelos seus munícipes, né, como fazendo um trabalho pelo menos razoável, né? Então, mais ou menos essa é a configuração política que nós tivemos esse ano. Paulo, foi um ano que a gente viu também o Supremo Tribunal Federal aparecer muito, nem sempre como protagonista, mas muito mal julgado, inclusive, pela população. Que análise você faz do STF? Tem ministro ali que ainda acha que pedra é pau e vice-versa. Essa divergência muito grande de interpretações, né, interpretações individuais que não estão baseadas numa maturação lenta e segura das teses constitucionais que o Supremo precisa defender no âmbito da colegialidade, quer dizer, da construção do consenso.
mas são assim, um ministro tem uma opinião X ou tem uma opinião Y, né? Eu acho que essa hoje, infelizmente, é a grande fonte de insegurança no Brasil. Quer dizer, o Supremo, que deveria ser a âncora, o porto seguro da segurança jurídica, hoje é a maior fonte de insegurança jurídica, infelizmente. Eu tenho aqui ainda o último assunto para tratar contigo. Nós tivemos as eleições agora, bem recentemente. Muito se falou que o presidente Bolsonaro saiu derrotado das eleições, mas os partidos todos que apoiam o presidente, a base do presidente, saíram muito fortalecidos, não foi pouco, muito fortalecidos nessas eleições. Você acha que o presidente realmente saiu derrotado nessas eleições municipais? Eu acho que é precipitado, né, a gente falar nessa derrota do Bolsonaro, derrota do bolsonarismo, porque, como você mesmo disse, os partidos da base foram os grandes beneficiários nessa eleição, né? O Bolsonaro precisa desses partidos, mas os políticos desses partidos, para levarem benefícios para as suas bases, eles precisam fazer duas coisas. Eles precisam estar bem com o presidente da República e precisam votar aquelas reformas, sobretudo as reformas fiscais, que darão, digamos assim, mais folga para despesas discricionárias, quer dizer, comprime a despesa obrigatória e sobra um pouquinho mais de dinheiro para investimentos discricionários, para que esses políticos levem também benefícios para as suas bases. Então, um depende do outro, né? E eu acho que, quanto ao Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, para bem ou para mal, vai continuar imbuído daquilo que parece ser, digamos assim, o script, né, que os ministros internalizaram nos últimos tempos, de que eles são, digamos assim, o contrapeso, o freio, não é? a determinadas ações do Executivo e também do Legislativo que eles julgam, digamos assim, prejudiciais ao interesse nacional. Obrigado, Paulo Kremer. Foi um prazer tê-lo conosco aqui nesta análise de final de ano no Além da Notícia. E a você que está conosco agora, atenção, rapidamente, hein? Um intervalo, nós voltamos já já e vamos trazer uma análise da economia, suas medidas tomadas ao longo deste ano e da igreja também, com notícias maravilhosas, apesar do ano sofrido que a gente teve. Já já, depois do intervalo. De volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia desta noite, é uma noite de análise, de retrospectiva sobre os principais acontecimentos do ano de 2020. Nosso foco agora se volta para economia e igreja. Vamos começar com economia. Eu já quero chamar a repórter Camila Castro, que faz já uma primeira demonstração para a gente. Na economia, os impactos por causa da pandemia do novo coronavírus são grandes. O fechamento temporário dos comércios e escolas foi devastador para o mercado de emprego. A taxa de desempregados está em 14,6% e atinge mais de 14 milhões de pessoas. No mês de abril, o governo federal criou o auxílio emergencial para quem não era trabalhador assalariado, como autônomos ou mesmo os desempregados. A ajuda foi de R$ 600 durante 5 meses, depois prolongada com o valor de R$ 300. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, analisou os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho e o impacto do auxílio emergencial na renda dos brasileiros. Os dados divulgados no início deste mês revelam que, em outubro, os rendimentos médios da população corresponderam a 92,8% da renda média habitual. Os trabalhadores que trabalham por conta própria foram os mais atingidos pela queda de renda devido à pandemia e receberam 83,2% do habitual. A boa notícia é que o governo afirma que já houve uma redução na crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. A previsão é que o Produto Interno Bruto, PIB, caia 4,5% em 2020, ante retração de 4,7%, esperada nas 3 revisões de expectativas feitas anteriormente pelo Ministério da Economia. Para 2021, a expectativa do governo é de que o PIB cresça 3,20%, projeção mantida. Para a inflação, medida pelo IPCA, o governo acredita que ela vai ficar em 3,13% até o fim do ano. Para o ano que vem, a expectativa é de que o IPCA fique em 3,23%, também acima da previsão divulgada em setembro deste ano, que era de 2,94%.
Ainda segundo o governo federal, a indústria e o varejo apresentam uma forte recuperação, puxando a retomada da economia, desde quando a pandemia começou. A esperança é que a crise passe e novos empregos sejam criados. Muito obrigado, Camila, por esse ajuntamento de fatos na área da economia. E agora eu quero cumprimentar e saudar e agradecer o César Bergo, economista, presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, que já começa a sua análise falando sobre o primeiro semestre na área da economia e os principais acontecimentos. A economia ela começou em janeiro de uma forma muito positiva. Os números em dezembro tinham fechado satisfatórios. No que diz respeito ao produto interno bruto, uma grande perspectiva de sairmos da recessão, né? Depois também a inflação estava, de alguma forma, controlada. Nunca tivemos uma taxa de inflação tão baixa no país. E depois também o dólar também comportado. E, basicamente, você teria uma taxa de juros também num nível nunca visto no país, né? Então, começamos o ano muito bem. No aspecto econômico, imediatamente, ele foi impactado por vários fatores. O primeiro fator foi o isolamento social, a necessidade das pessoas se isolarem, a necessidade das pessoas trabalharem em casa e muitas atividades praticamente paralisaram, sobretudo o setor de serviços, hotéis, restaurantes, postos de gasolina, tudo que tinha um contato físico com o cidadão foi paralisado. Serviço público também paralisado, mês de março e abril, atingindo um máximo em maio. E a economia realmente ela sofreu bastante com isso. As pessoas antes iam no supermercado, começaram a comprar delivery, começaram a usar a internet, né, um fator importante. E a economia ela foi sofrendo bastante e chegando a cair em torno de 7%, 8% o produto interno bruto nesse mês de maio. Então, as perspectivas eram muito difíceis para o ano de 2020. O governo, para fazer frente à calamidade, ele gastou mais de 600 bilhões. Isso praticamente tornou as contas públicas ingovernáveis. Ô César, muito boa essa análise dos principais fatos que marcaram a economia no primeiro semestre. Já vou te pedir agora que faça também do segundo, por favor. Final de julho, já começou a mostrar uma certa recuperação da economia. A taxa de juros continuou de uma forma equilibrada, na faixa de 2%. Nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa, a Selic tão baixa, mas a inflação começa a mostrar a sua cara novamente. Então, a inflação oficial da Selic começa a subir acima do esperado, o INPC também, e o Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas aponta para uma inflação de 20% ao ano. Então, volta aqueles números preocupantes, o dragão da inflação, né? Então, hoje, a preocupação maior é nesse cenário de controle de inflação, dos preços, para que a gente continue na caminhada pós-pandemia, uma caminhada boa. No tocante à questão do câmbio, o dólar andou subindo bastante em função de questões externas, praticamente a eleição americana, né? E também a inflação, no caso particular do Brasil, foi provocada muito pelos alimentos. Porque, em função da pandemia, a China não produziu e andou comprando do mundo todo. E o maior fornecedor é o Brasil. Mas, nesse cenário ruim, veio uma esperança, que é as contas da balança comercial. O Brasil ele está para fechar o ano com mais de 50 bilhões de superávit. Você pode contar no dedo, no mundo, os países que têm esse superávit comercial. E o Brasil é um deles. Então, melhorou a exportação de minério, a exportação de soja. Com relação à inflação, o governo teve que importar arroz, mas isso também não prejudicou as contas externas. O Brasil ainda tem uma boa reserva externa. Isso faz com que os ataques especulativos sejam contidos, né? O Brasil consegue levar numa boa. E, mais do que isso, a gente olha a inflação, está abaixo da meta, mas ela está subindo acima do esperado, então tem que olhar. E a questão do crescimento econômico, por uma perda de quase 10% que a gente previa, a gente deve fechar o ano por volta de 4,5% só de queda. Isso dá um refresco muito importante para o ano de 2021. César, depois de ouvir toda a sua análise, a gente percebe que tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo trabalharam bem e conseguiram socorrer a nossa economia,
pensando nas diversas categorias de trabalhadores, no nosso povo como um todo. Mas qual é agora a expectativa para 2021? Praticamente nesse trimestre a gente saiu da recessão técnica, né? Já apresentamos um crescimento de quase 8%. Isso equilibra bastante a questão econômica. Para o próximo trimestre, fechado em dezembro, também vai haver uma boa recuperação. Então, tudo isso nos leva a acreditar que o ano de 2021 vai ser muito bom em relação ao que foi 2020. E o crescimento é importante por causa do emprego. Então, são atividades que têm que ser desenvolvidas em nível nacional para incentivar o emprego. Então, o futuro, né, o passado recente foi muito preocupante por causa da pandemia, existe a esperança de chegar a uma vacina. Agora mudou as relações de trabalho, né? O home office implantado que trouxe novidades, né? Muitas pessoas podem trabalhar em casa, economizando combustível, economizando gastos outros, né? Então acaba fazendo uma certa economia. Isso é bom para a pessoa, mas também para o lado do comércio é preocupante, porque reduziu bastante as vendas. Então tem que melhorar esse aspecto, né? É uma nova forma de trabalho. O e-commerce e a internet a todo vapor, todo mês batendo recorde, né? No Dia das Crianças, o Natal aí promete ser mais um recorde nas vendas por internet. Então isso leva a gente a pensar positivamente, sobretudo naqueles polos industriais que têm mostrado força ultimamente e uma boa recuperação. Então muitas das atividades econômicas voltarão à sua normalidade o mais rápido do que a gente estava esperando, né? É lógico que o turismo, a questão dos hotéis, principalmente, eles vão sofrer mais alguns meses, mas isso tudo possibilita um bom futuro para 2021 e 2022, principalmente, né? Foi muito bom ouvir essas perspectivas para o ano de 2021. Mas eu vou te pedir uma coisa ainda, vamos voltar um pouquinho. Uma análise sua sobre o auxílio emergencial, porque ele trouxe um grande benefício para as pessoas mais desfavorecidas. No primeiro momento, ele teve o escopo de salvar vidas. As pessoas perderam emprego de uma hora para outra, não tinham condições de sair para fazer suas atividades. Então, foi fundamental o auxílio. As pessoas, então, tiveram um recurso para se manter durante esse período. Agora, não tenha dúvida que muitas pessoas que estavam fora do mercado, e calcula-se na faixa de 40 milhões de pessoas, receberam um certo recurso. E isso, não tenha dúvida, não só contribuiu para a movimentação da economia, como também para a inflação, que muitas pessoas não consumiam determinados produtos, passaram a consumir e o produto não estava na prateleira, então acabou subindo o preço. Mas isso é bom, que suba o preço, mas sobreviva a pessoa. Então, o auxílio emergencial foi fundamental e tanto o governo, do ponto de vista do executivo como do legislativo, tiveram a sensibilidade de aumentar esse valor, né, que era um valor relativamente baixo. E um detalhe importante, o Brasil está entre os 5 países no mundo que mais colocou dinheiro em função da pandemia. Nós somos a 8ª economia do mundo, o Brasil mostrou muita competência nesse aspecto, né, de colocar na mão das pessoas necessitadas um recurso que pudesse passar por essa pandemia. Senão a situação poderia ter sido bem pior. Obrigado, César Bergo. Tenha um bom final de noite. Feliz Natal e Feliz Ano Novo também. Agora vamos falar de igreja. A repórter Liana Nunes é quem já faz a introdução para a gente. Em março de 2020, o calendário litúrgico da igreja vivia o tempo da Quaresma. O silêncio e o recolhimento ficaram mais visíveis aos olhos dos cristãos, quando todo o país precisou entrar em uma fase de confinamento para evitar a disseminação do novo coronavírus. A igreja colaborou com o pedido das autoridades e precisou fechar as portas físicas de seus templos. No dia 19 de março, quando veio o decreto e a igreja teve que ser fechada por conta da pandemia, deste isolamento, então veio um sentimento de vazio. A pandemia causou dor, sofrimento, perdas, mas também trouxe novos caminhos. Mostrou a necessidade da criatividade, da solidariedade, do encontro consigo mesmo e com o irmão, apesar do distanciamento social. Com a igreja não foi diferente. Reinventar foi a palavra-chave para estar presente no meio do povo de Deus durante este tempo de pandemia. E o vazio não foi obstáculo para alcançar os fiéis
que passaram a acompanhar as celebrações através dos meios de comunicação e também a vivenciarem a experiência da comunhão espiritual. O uso das mídias sociais impulsionou o processo de evangelização neste tempo de pandemia. O interesse e a necessidade de investir em uma comunicação via internet trouxe para a igreja uma visão importante sobre o alcance que esses meios têm. A igreja foi muito feliz, a igreja foi muito presente, a igreja foi muito atuante. Ainda que no início tenha provocado um pouco de susto, porque as pessoas estão acostumadas a ver a igreja. E agora não, a igreja foi às pessoas onde as pessoas estão nas suas casas, nos seus lares, nos seus quartos, vivendo uma realidade dramática que é a pandemia do coronavírus. Diante do cenário de pandemia, a igreja também intensificou as ações sociais para ajudar quem mais precisa. Uma ação emergencial para socorrer as famílias em situação de vulnerabilidade, mas também resgatar o sentido da vida em um tempo marcado pela dor da morte. Neste fim de ano, a igreja já está de portas abertas e segue com rigor os protocolos de saúde. O tempo do advento, assim como a quaresma, convida os fiéis a mais uma vez viver a experiência do silêncio e da oração, mas agora como sinal de espera e de esperança, que a chegada do Natal revele ao povo de Deus a alegria de um novo tempo. Obrigado, Liana, por esse resumo da igreja no ano de 2020. E agora eu quero já anunciar a presença do secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, que nos recebeu na manhã de hoje aqui em Brasília, na sede da CNBB. Veja como foi a nossa conversa. Olhando para 2020 agora, a gente sabe que todos fomos afetados. A igreja também foi? Sim, na sua pergunta, todos fomos afetados, o mundo foi afetado por essa pandemia que eu chamo de multipandemia, né? A partir da dimensão de saúde, da contaminação do vírus, muitos outros setores foram afetados. E como o Santo Padre Francisco fala na Fratelli Tutti, nós precisamos hoje pensar um mundo totalmente diferente, sair dessa pandemia de um modo diferente. Nós fomos muito afetados. Aspecto por aspecto, a evangelização diretamente, quais foram as dificuldades que ela enfrentou? A grande dificuldade é que nós estávamos acostumados ao fisicamente presencial, não sei nem se vou usar a palavra correta, ao jeito analógico de ser, né? E agora nós fomos como que forçados a assumir esses novos areópagos do mundo virtual, do mundo da comunicação, mas de modo muito especial o das redes sociais, com lives, com videoconferências, aquilo que vinha caminhando, mas precisou ser acelerado. E fomos afetados de um modo muito direto na questão da presencialidade física, em que isso faz parte, isso é constitutivo do Evangelho, mas por causa do distanciamento social, única garantia de não contaminação, nós fomos bastante afetados. Os pastores sentiram também esta ausência do contato? Sem dúvida, porque nenhum de nós perdeu o contato, mas era um contato virtual. E a alegria de poder estar com as pessoas, com as ovelhas, estar com elas, ouvir, e até o abraço, a saudação de paz na missa, que ainda não é possível fazer, isso faz falta a todo cristão, inclusive aos bispos. O fato também da igreja ter, em grande parte, seus pastores com uma idade mais elevada, isso também preocupou um pouco mais? Preocupou um pouco, sim, mas os bispos tomaram os devidos cuidados e, na verdade, quando nós assumimos o sacerdócio, nós assumimos o risco de poder pagar o preço de estar a serviço totalmente, o tempo todo, integralmente, a serviço da missão. Literalmente, inclusive, isso aconteceu. A igreja teve perdas também de sacerdotes e de bispos, né? Sim, nós tivemos vários contaminados entre sacerdotes e bispos, e no caso dos bispos nós tivemos 2 óbitos. Dom Aldo Pagotto, emérito de João Pessoa, e Dom Henrique Soares, o bispo de Palmares, no estado de Pernambuco. Os 2 foram vitimados pela Covid-19. Outros tiveram e, com a graça de Deus, conseguiram sair e já estão no trabalho regular nas suas dioceses. A gente sabe, Dom Joel, que a igreja depende da ajuda financeira também do seu povo.
financeiramente este ano foi afetado? A igreja teve dificuldade de se manter, de manter os seus trabalhos por causa dessa pandemia? Ela foi afetada principalmente naqueles locais que dependem mais da dinâmica da coleta ou das campanhas. Assim, essas dioceses sentiram. Outros locais, paróquias, dioceses, movimentos, associações que dependem mais do dízimo, que é um modo regular e compromissal de manutenção da igreja, não foram tão afetadas. Isso é uma outra lição que, com o passar do tempo, nós vamos precisar aprender. Assim como nós aceleramos a migração de um pouco de presencial para o virtual, nós vamos precisar aprender também a migrar ainda mais para a experiência do dízimo. A igreja não parou em si e não olhou só para si. Nasceu a campanha É Tempo de Cuidar. O senhor pode nos dizer hoje, a avaliação que o senhor faz de um ano, de quase um ano, vamos colocar assim, um ano de 2020, da campanha Tempo de Cuidar? O grande segredo da Tempo de Cuidar é que ela para no cuidar, né? Nós não colocamos aí um objeto direto, é tempo de cuidar das vítimas do Covid, é tempo de cuidar. Pelo contrário, ela é uma ação emergencial dinâmica e que vai respondendo às necessidades. A preocupação primeira era fome. Eram aquelas pessoas que, ou não tendo condições de trabalhar, ou não tendo até condições de sair de casa para adquirir, porque havia um medo, diante da incerteza, um medo muito maior, a ação emergencial foi assim. Agora, se você me permite, diante do problema vivido por Moçambique, na Diocese de Pemba, o bispo é brasileiro, diante de tudo aquilo que está se vivendo, nós estamos começando agora, já depois da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, é tempo de cuidar de Moçambique. Esse complemento é tempo de cuidar de, nós vamos colocando. E aí, depois, a campanha, então, dará as informações necessárias. E é importante, até peço ao senhor que destaque como funcionou a campanha É Tempo de Cuidar. Primeiro, ela funcionou estimulando a solidariedade e não deixando a solidariedade esmorecer. Segundo, estimulando a criatividade. Coletas diversas. Aí sim, né? Por causa desses dois elementos, ela funcionou. Primeiro, vá lá onde você está, veja que a necessidade está do seu lado, então, arrecadações de alimentos in natura, alimentação pronta, foi algo muito interessante. E algo novo, né? Sim, é algo que acontecia, Ronaldo, mas que o costume não chamava atenção para isso. Mas quando você vê em várias dioceses, não foi numa nenhuma, duas não, a oferta de quentinhas para doentes, quentinha para idosos, ajuda, por uma coisa muito bonita que eu vi numa diocese, jovens que se reuniram, limpar casa de acamados, fazer alimentação, banho, compra de remédios. A campanha, então, ela foi crescendo e se transformando. Em tudo isso, houve um fio condutor, que foi o registro no site. Ali se via o que era feito. Nós, católicos, com a graça de Deus, nós procuramos viver, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Então, nós não temos o hábito de registrar. Por que a ação emergencial É Tempo de Cuidar pediu para registrar? Por causa do testemunho, por causa do estímulo a que outros o fizessem. E através daquele registro, que não está completo, há muito mais coisa, eu diria que 1/3 do que se faz, talvez, no Brasil, esteja ali. Mas os números são impressionantes. Os números de tudo que foi feito, a forma como foi feito, os relatos e as fotos. Foi uma potencialização daquilo que a igreja já faz através de muitas de suas obras permanentemente, né? Potencialização, eu diria, união de forças. Porque através da Caritas brasileira, nós conseguimos integrar o diálogo entre as associações católicas, especificamente católicas, e o diálogo com outras entidades, que não sendo confessionalmente católicas, mas que se uniram a nós. O exemplo maior é na questão da fome, na questão de partilha de alimentos. Nesse diálogo da É Tempo de Cuidar, nós conseguimos chegar, por exemplo, a aldeias indígenas de acesso
muito difícil, como no estado do Mato Grosso ou no estado do Maranhão. Eram situações muito agudas, mas que numa simples articulação, que deveria ser costume, mas nenhum de nós está acostumado a fazer, se conseguiu enfrentar o flagelo da fome, né? A gente fala de belezas, a gente fala de testemunho, fala de exemplo. E falando, Dom Joel, de notícias com potencial de abalo, de escândalo, como é que a igreja lida com isso também? A gente olha alguns acontecimentos e eu sei que os senhores não se furtam a tratar deles. Como a igreja trata essas questões? Eu vou voltar lá no Evangelho, vou voltar a Jesus. Esse é o grande princípio. É preciso que haja escândalos, mas não sejam vocês a causá-lo. Então a igreja, na primeira parte desse ensinamento do Senhor, a igreja tenta viver com muita tranquilidade, com fé e com esperança. Quando eu digo tranquilidade, eu não estou negando que isso abale, não. Porque se não abalar, é porque você não tem, na verdade, amor à igreja. E quando, voltando à Escritura, quando o irmão sofre, todo o corpo sofre. Quando o corpo é atingido, qualquer membro sofre. Segundo, o Papa Francisco tem dado um guia, uma orientação muito firme, muito segura para os diversos tipos de escândalo, de modo especial na área financeira, administrativa e na área afetiva. Nessas duas áreas e em todas as áreas, o Papa Francisco e todos os setores que com ele trabalham têm sido muito zelosos. O que a igreja faz? A igreja procura, acima de tudo, manter o seu compromisso com a verdade. Que se apure, que se verifique, que se ajude as vítimas, que se tente o máximo possível ajudar a quem, por acaso, tenha cometido um pecado, um delito ou até uma infração civil, a que responda, assuma a responsabilidade e possa se resgatar, como é próprio do Evangelho. Não jogar fora pecado e pecador, mas sempre libertar o pecador daquele pecado. E que muitas vezes nem é pecado, é também pecado, mas junto com o pecado, melhor dizendo, é uma patologia, uma doença que precisa ser também tratada. Com esse olhar, com esse cuidado, com o compromisso que a igreja sempre tem em toda a história, que avaliação o senhor faz, a igreja faz do ano que passamos olhando para os seus filhos, o povo? Um olhar compassivo, um olhar preocupado. Eu diria compassivo diante das inúmeras dores que existem hoje. Desde a dor de quem é acometido pela Covid-19, luta para sobreviver. A dor de quem é acometido pela Covid-19 não encontra, como está voltando novamente no Brasil, não encontra leito, não encontra CTI, não encontra assistência necessária, que é a maior parte da população brasileira. Preocupada porque a população brasileira, cansada de tantos meses, mais ou menos, 9 meses de confinamento, de distanciamento, como aqui nós estamos, de máscaras que tiramos por causa da distância, as pessoas estão se aglomerando. E isso está preocupando. E eu diria que em tudo isso a igreja olha com muita esperança a partir da encíclica Fratelli Tutti. Ali está sendo, se eu posso usar a imagem, os nossos óculos fornecidos pelo Espírito Santo, através do coração, da mente e das mãos do Papa Francisco, a grande orientação. No número 35 da Fratelli Tutti, e eu estou cada vez mais apaixonado pela encíclica, o Santo Padre fala da pandemia sanitária, mas ele diz que será muito triste se nós sairmos dessa pandemia voltando ao que era antes. Então eu diria, a igreja olha para a população brasileira com preocupação por essas dores, por esses sofrimentos, também pelas polarizações, mas olha com esperança e olha, acima de tudo, tendo como referência mais imediata a Fratelli Tutti. A gente vai terminando o ano, então vou pedir ao senhor que deseje agora ao nosso povo também os votos de Feliz Natal, de Ano Novo. Se me permite, eu desejaria a todo o povo brasileiro, de cada canto desse país imenso, grande, amado por Deus,
uma celebração do Natal talvez diferente, sem tudo aquilo com que estávamos acostumados, mas há uma dimensão muito libertadora em tudo isso. Deixando de lado alguns aspectos exteriores, nós vamos celebrar o Natal no coração, no convívio apenas da família. Então vamos abrir mais espaço ainda para Jesus se fazer presente e isso transbordar para 2021. Se me permite, que Deus abençoe a cada irmão e irmã que nos acompanha, que Deus abençoe a grande família Canção Nova. Um abraço e uma bênção carinhosa a Monsenhor Jonas e que Deus abençoe esse Brasil tão amado por Deus na intercessão da Senhora Conceição da Aparecida. É sempre muito bom encontrar Dom Joel e falarmos das coisas de igreja. Muito obrigado, Dom Joel. E a você que esteve em casa também, a nossa gratidão por este programa de hoje, porque você pôde reviver conosco esses principais acontecimentos. Mas já queremos anunciar, o nosso próximo programa na semana que vem vai falar sobre o Natal pelo mundo. Não se esqueça, quinta-feira, aqui às 10 da noite. Grande abraço a todos e até lá.